Chegando agora do Morumbi, confesso a vocês, extremamente preocupado com o que a gente tem visto nessas últimas partidas, com o que a gente viu na tarde de hoje. Menos pela bola no pé, que praticamente ficou o tempo inteiro com o São Paulo, e muito mais preocupado por não saber, na verdade, o que o São Paulo faz com essa bola no pé, né? A dificuldade que o São Paulo tem de criar, a dificuldade que o São Paulo tem de entrar numa defesa adversária que não seja alçando bola na área, facilitando a vida dos zagueiros. Por tudo isso, eu estou extremamente preocupado com aquilo que possa vir pela frente na vida do São Paulo Futebol Clube. Na tarde de hoje, para vocês terem uma ideia, foram 18 chutes contra 8 chutes do Atlético, foram 569 passes contra 277 do Atlético, foi 68% de posse de bola. Ou seja, o São Paulo está mantendo a média que já tinha de 68% de posse de bola. Nas últimas 5 partidas do São Paulo, com 4 derrotas e 1 empate, o São Paulo tem quase 70% de posse de bola em todas essas partidas. É a média de posse de bola do São Paulo, né? O São Paulo que nessas 5 partidas que não ganha, tomou 7 gols e conseguiu fazer apenas 2 gols. Um do Natan no final do jogo de Cuiabá e outro gol contra do Cássio no chute do Luciano lá em Itaquera contra o Curica, né? Ou seja, o São Paulo não consegue fazer um gol desde o jogo do Corinthians. 0-0 no Bahia, 1-0 para o São Lourenço e hoje, infelizmente, 2-0 para o Atlético no Morumbi. Rony Altieri e São Paulo Raiz na área, chegando no Morumbi, né? Aquela tarde que você, de sol maravilhoso, final de semana abençoado, e você fala, cara, vou levar a família para o estádio. Agradecer meu irmão Fábio Rampinelli aí também pelo apoio. Vou levar minha família para o estádio, vou levar meu filho para reafirmar a São Paulinidade, né? Vamos ganhar do Atlético, vamos comemorar gol, tem a apresentação de Lucas Moura, tem a apresentação de James Rodrigues, tem uma exibição do São Paulo que já há 4 partidas não tinha, e justamente para preparar esse terreno aí para quarta-feira enfrentar o São Lourenço. Só que não. Nada, absolutamente nada do que a gente imagina, do que a gente pensa, né? Sim, uma tarde muito legal, sim, a São Paulinada toda lá, o Igor, né? O Giuseppe, Fábio Camisa Pesada, cara, todos os irmãos lá que a gente encontra, me desculpem os nomes que a gente vai esquecer, é tanta gente que a gente encontra, né? E tem o prazer, cara, de ter amizade, e o pessoal recebe a gente com uma cortesia, né? Com uma alegria, enfim, é sensacional, é maravilhoso isso. E aí você entra pro jogo. E aí, meu irmão? E aí haja paciência, né? Muito legal a festa inicial da apresentação do Lucas, da apresentação do James. Uma coisa mais simples, uma coisa mais contida. Eu acho que do tamanho adequado para aquele momento que a gente tem que entrar agora de decisões, né? Então a coisa melhor a ser feita é fazer essa coisa contida mesmo. E aí, cara, começa a partida. Eu tenho uma coisa comigo, eu gostaria de saber muito, logicamente, muito a opinião de vocês, né? Porque a gente também vê futebol, né? Eu costumo brincar que o Dorival é o cara que ganha 1.200.000, né? E eu não ganho uma lata de milho, cara. Por isso que o Dorival é treinador de futebol e eu não sou torcedor do São Paulo. Mas tem umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Eu tenho comigo uma coisa, para mim o Dorival tá perdendo a mão tática do time. Não estou falando da perdendo a mão do elenco, tem problema de relacionamento, não é nada disso, gente. Eu estou falando da questão tática. Eu estou falando da questão tática do time. Porque o time, mais uma vez, repete a mesma atuação de outras partidas e os mesmos erros de outras partidas. O erro de não saber o que faz com a bola, o erro de não saber concluir, o erro de não fazer uma tabela para entrar com ela dentro do campo. Então, assim, o número de erros são absurdos e fazem com que o São Paulo, de alguma maneira, não consiga vencer o jogo, não consiga fazer um gol que seja. Então, eu quero saber também de vocês, se vocês estão vendo e estão sentindo isso. Para mim, a escalação começa completamente errada, tá?
Você vem com um Thales, por exemplo, um jogador que está parado há não sei quanto tempo e que nunca mostrou também nenhum futebol do nível para ser titular do São Paulo. Numa partida como essa, o São Paulo precisando ganhar, no Morumbi lotado, com uma pressão grande, com um calor de 40 graus no Morumbi, você põe um cara que está voltando? Me pareceu extremamente absurdo, né? Então esse é um problema para mim que já começa aí. Segundo, a insistência em Rodrigo Nestor, né? Ah, mas ele fez até uma partida razoável. Nós não estamos em condições de ter jogador para fazer partida razoável, senhores. A gente precisa fazer partidas muito mais do que razoáveis, principalmente para a função que o Nestor ocupa no gramado, que é aquela função da criação, da responsabilidade da bola no pé, da virada do jogo. E no começo ainda quase que eu queimo minha língua, porque ele fez uma bela jogada, só que na hora de bater, ele tirou a chuteira, botou a pantufa e chutou. O famoso chute coice de grilo de Rodrigo Nestor. Então, quando você vem com um meio de campo desse jeito, inclusive com o Araújo, que já faz tempo que não está jogando, você novamente sacrifica o time e sacrifica o Pablo Maia, que fez hoje de novo, para mim, uma péssima partida. O que está acontecendo? O Pablo Maia está tendo que fazer a função dele e a dos outros que não fazem. Ele acaba sobrecarregado e não tem bola, não tem talento para ser sobrecarregado. E nós vamos pagando preço. Porque um meio de campo desse, a mesma coisa de você colocar Rato, de você colocar Alisson, é a mesma coisa. Um meio de campo assim, é certeza de que a gente não vai conseguir criar muita coisa. E ao não criar muita coisa, o Luciano fica lá, né, fazendo aquela jogada dele, vindo buscar a bola na lateral esquerda com o Caio, vindo buscar a bola com o Rafinha, e o Caleri fica isolado no meio da zagueirada, recebendo chuchu, melancia, abacaxi, né, essas coisas todas. E não consegue produzir, não consegue fazer, não consegue parar uma bola. Então, nesse cenário, meus senhores, e a gente tomando um gol com 4 minutos de jogo, aí você não consegue reverter. Aí você não consegue mudar, né? Ainda com relação ao gol do Hulk, eu não sei, eu tive a visão que na hora a bola resvala e sobe um pouco, tirando a bola na trajetória do Rafael. Eu não revi o gol, senhores. Eu não revi o gol. Eu estou dizendo que eu estava na mesma altura que a bola passou e me parece que ela foi desviada. Pelo que eu vi, ninguém comentou isso, foi apenas uma visão minha. Então, se não foi desvio, foi pior ainda. Porque o Rafael não pode tomar um gol desse jeito no meio da rua. Aí o São Paulo, né, fica com a bola no pé, aquela velha história que a gente já conhece, e não produz absolutamente nada de... Senhores, o goleiro hoje do Atlético era um menino reserva lá do goleiro titular deles. Quantas defesas esse rapaz fez? O pessoal vem falar para mim, o São Paulo amassou. Gente, amassar é outra coisa. Amassar é deixar o goleiro deles fazer 3, 4 milagres. É a gente perder 5, 6 oportunidades. Mas não. O São Paulo continua com aquele toquinho. Você percebe várias vezes a bola chega na intermediária adversária, quando você pisca e abre o olho, ela já está lá no pé de novo do zagueiro, do Diego Costa, trocando para o Beraldo, que troca com o Caio, que devolve para o Beraldo, que devolve para o Diego, que devolve para o Rafinha. E assim a gente fica. Assim a gente fica trabalhando a bola de maneira, né, completamente improdutiva. O time de São Paulo hoje é um time improdutivo. Os números estão aí, não sou eu que estou falando. Os números dizem o quanto improdutivo hoje é o time de São Paulo. Infelizmente, o que a gente vê? A gente vem para o segundo tempo, a chegada do Lucas, né, que entrou dando velocidade, dando gás, melhorando a esperança da gente, né, que estava meio apagada. E aí você vê que ele realmente ele tenta, ele vai, ele dá carrinho, ele chuta gol, ele bate bem uma falta, ele tem uma dinâmica gigante. Só que assim, sozinho, gente, ele não vai conseguir. E você percebe no time do São Paulo claramente isso. Por mais que ele trame uma jogada, por mais que ele direcione, de repente a bola morre com alguém, morre no pé de alguém. E também vamos entender que por estar fora de jogo,
Logo na sequência, o Lucas cansou. Vocês perceberam que o Lucas sumiu do jogo, né? Tirando o pênalti que ele fez, logo na sequência ele sumiu. Então, gente, nesses momentos que me parece que o Dorival Júnior perdeu a mão tática do time. Ele não consegue organizar taticamente o São Paulo como ele vinha organizando antes, né? Ele não está conseguindo dar vazão para isso. E eu não posso admitir, mesmo entendendo como certo, que a ausência do Neves esteja arrebentando com tudo isso que foi criado até há 5 partidas atrás. Eu não posso acreditar e eu não quero acreditar nisso. Por mais que eu sei que tem um peso. A gente não pode ter uma Neves dependência, né? Num elenco como tem o São Paulo. Há de se ter ali um jogador também. Só que é muito interessante que quando nós perdemos a segunda volância, não importa se Neves ou Maia estivesse fazendo, o time começou a desandar. Por quê? Porque o Nestor não sabe fazer isso. Porque o Alisson não sabe fazer isso. Porque o Thales Costa não vai fazer isso. E o time começou a desandar, né? Então, assim, ineficiência no meio de campo, ineficiência no ataque. A defesa até está se segurando de alguma maneira. Para, infelizmente, fechar aí um resultado, recuperamos a Madre Teresa de Calcutá do futebol brasileiro, São Paulo Futebol Clube, a avó do futebol brasileiro, São Paulo Futebol Clube, recupera mais um time, né? Carimbo de qualidade, recuperação São Paulo Futebol Clube, em quem tiver desesperado. É a realidade que a gente vive, infelizmente. O torcedor sai triste, vi muita gente de idade, vi muita criança, né? Todo mundo meio cabisbaixo ali, apesar da alegria de ver o Rames, de ver o Lucas, mas triste demais, com mais essa derrota, agora dentro de casa, do nosso São Paulo Futebol Clube. Preocupante? Para mim, muito preocupante. Porque hoje era uma vitória, inclusive, para levantar essa moral. Não só do time, da torcida. Agora vai, né? Agora vai como quarta-feira? Como é que vai ser a conduta? Como é que vai ser o funcionamento do time quarta-feira? É um monte de interrogação que fica no ar. Lembrando que tem o Flamengo no domingo no Maracanã, e se vocês me permitem, não vai ganhar no Maracanã do Flamengo, né? Então que a gente elimine pelo menos o São Lourenço na quarta-feira, né? Vai lá para o Maracanã para cumprir tabela, que é o que nós vamos fazer, e depois a grande final e a grande decisão, né, de vaga e de temporada, inclusive, contra o Curica. Algumas coisas que nós temos pela frente. O tempo está diminuindo e a equipe não melhorou seu desempenho. Extremamente preocupante o que acontece hoje na vida do São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? É isso daí. Vamos seguir acompanhando aí o que acontece essa semana, de que maneira, né, os jogadores vão responder aí a esse momento extremamente difícil que vive a equipe dentro do gramado. Tá bom, gente? Segunda-feira, 20h30, YouTube de São Paulo Raiz e Mochila, hein? Eu e o Cassião vamos falar bastante sobre isso tudo. Agora, estamos aí, ó, fechando a porta, né? Momento decisivo na vida do São Paulo. E a gente vai ver aí como é que o Dorival Júnior vai se virar com a jogadorzada dele. Tá bom, senhores? É isso aí. Grande semana a todos. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço.